Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e hoje recebo o meu abraço, porque hoje é um vídeo muito especial, um dos vídeos mais importantes deste canal, porque a gente como mãe, né, se sensibiliza lendo alguns relatos, e esse relato realmente eu separei com muito carinho, porque eu recebi de uma inscrita do canal. Ela não é a minha interagente, né, minha paciente, né? Eu vou ler aqui o comecinho para vocês, ó. Querida Simone, meu nome é Vitória. Em primeiro lugar, adoro o seu canal. Muito obrigada, Vitória, né? E eu adoro vocês, que são as pessoas que me assistem, obviamente. Vamos lá. Hoje, sinto uma dor profunda em meu coração ao compartilhar minha história como mãe. Minha filha, a quem eu amo incondicionalmente, se casou com um homem que revelou ter traços de psicopatia. À medida que o tempo passa, percebo que ele está lentamente afastando minha filha de mim, manipulando-a e impedindo-a de conviver comigo. Lembro-me de quando minha filha era criança, doce e carinhosa. Passávamos horas brincando juntas, compartilhando segredos e construindo uma conexão forte e especial. Mas, desde que ela se casou com esse homem, tenho observado uma mudança drástica em seu comportamento e atitudes em relação a mim. Meu genro é o mestre da manipulação. Ele é extremamente estratégico e consegue envolver minha filha em sua teia de mentiras e jogos psicológicos. Ele a convenceu de que eu sou uma influência negativa em sua vida e que minha presença a impede de alcançar a sua verdadeira felicidade. É uma dor indescritível ver minha filha sendo isolada de mim. Antes, ela costumava me procurar para buscar apoio, conselhos, até mesmo para compartilhar momentos alegres. Agora, ela mal me liga ou responde minhas mensagens. Todas as tentativas de me aproximar são recebidas com resistência, hostilidade, cortando cada vez mais os laços entre nós. Hoje fico com receio de mandar mensagens para ela, pois é ele que responde. Pois sim, ele tem acesso às mídias sociais dela, inclusive o WhatsApp, e chegou a responder várias vezes e fez-se passar por ela. Que é muito comum, isso, os narcisistas, por eles terem o poder e o controle e poder, eles vão fazer isso, líquido e certo. Vários casos assim, vários eu tenho. O psicopata com quem minha filha se casou é um mestre em controlar situações. Ele usa táticas manipuladoras, como minar minha credibilidade e espalhar mentiras sobre mim, para minar a confiança de minha filha em mim. Seu objetivo parece ser me afastar completamente da sua vida, criando um abismo insuperável entre mãe e filha. Espero, né, que ela não menciona aqui se ela tem ou não filhos, porque quando tem o psicopata, ele vai usar moeda de troca, né? Então, o que ele vai fazer? Ele usa a filha como moeda de troca. Então, tipo assim, eu tenho a sua filha, então se comporta, porque eu vou controlar você também, e sua família também. Vou controlar todo mundo, porque eu tenho uma moeda de troca. E quando ele tem filho, né, filhos, com a vítima, o que acontece? É mais uma moeda de troca. Então, a gente tem que estar preparado muito, mas muito psicologicamente, né? Quando você tá nessa situação. É igual a dois exemplos públicos, vamos dizer assim, que é a mãe do Medina, né? Simone Medina, inclusive tem o meu nome. Duas Simones. A Simone Medina e a Simone, a Simone Reis, acho que é o nome dela, né? Que é a mãe da Duda Reis, que teve, né, na época do Nego do Borel. Não sei se vocês lembram, né? Mas eu vou ver se eu até faço um vídeo sobre esses dois casos que tem em comum, que são pessoas que se relacionaram com, né? No caso da Duda, com uma pessoa narcisista, psicopata, né? Mas era um abusador. No caso da Simone Medina, né? Que foi o Medina que a moça que ele se casou, né? Que foi tudo muito estranho, fez os dois romperem, né? O filho com a mãe, enquanto ela não conseguiu romper a relação entre a conexão que tinha o Medina, que era assim super próximo com a mãe, né? Super, tinha até um negócio com a mãe. Ela fez uma coisa de uma tal maneira,
onde ela rompeu essa ligação entre os dois. Tem gente que tem uma crueldade, uma maldade, Bom, por isso que a gente estuda, né? Enfim, vamos lá. Enquanto escrevo essas palavras, lágrimas escorrem pelo meu rosto. Sinto uma mistura de tristeza, angústia e impotência diante dessa situação. Como mãe, meu maior desejo é ver minha filha feliz, segura e bem. Mas parece que eu estou lutando contra um inimigo invisível. Desculpa, gente, vou dar um golinho aqui no chazinho, porque esse relato tá bem tenso, né? Porque nós, como mães, assim, a gente se põe no lugar da Vitória aqui, né? Então, é complicado. Cujo único objetivo é destruir o relacionamento que levou anos para ser construído. Às vezes tenho momentos de desânimo, que é normal, né, gente? Me sinto dando murro em ponta de faca. No entanto, apesar dessa dor avassaladora, eu não desistirei. Continuarei buscando maneiras de me reconectar com minha filha, mesmo que seja um caminho árduo e desafiador. Depois eu vou fazer um comentáriozinho aqui, de pegar minha canetinha aqui para marcar esse ponto que ela fala aqui. O amor de uma mãe é inabalável e eu estou disposta a fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajudá-la a enxergar a verdade e libertar-se dessa manipulação cruel. Outra observação aqui. Espero profundamente que um dia minha filha perceba a verdadeira natureza do homem com quem ela se casou, que ela consiga romper os grilhões de manipulação e encontrar seu caminho de volta para casa, onde a espera uma mãe amorosa, pronta para acolhê-la de braços abertos, sem julgamentos e sem ressentimentos. Rezo todas as noites para que a minha filha encontre a força e a clareza necessárias para se libertar desse relacionamento tóxico. E até lá, escrevo cartas para ela e um dia pretendo entregar, pois minha terapeuta disse que isso é benéfico para a minha saúde mental. Na meditação, eu já encontrei um lugar seguro para nós e lá consigo me encontrar com ela, fazer carinho e nos manter conectadas. Como antes, de algum modo me sinto segura, pois sei que um dia ela vai voltar. Ela fala assim, às vezes sinto que não vou aguentar, mas como faço terapia e na terapia ela faz o autoconhecimento, me lembro que a culpa não é dela e nem minha, e que somos vítimas de uma pessoa manipuladora. Preciso ficar firme para que quando a minha filha criar a consciência de tudo e descobrir que está sendo enganada, estarei preparada para quando esse dia chegar e fortalecida. Espero ter ajudado outras pessoas com esse relato. E mães, cuidado com seus filhos, com quem seus filhos se relacionam. Nem todos são príncipes e princesas. Bom, o que eu vou falar? Em primeiro lugar, eu vou fazer uma observação aqui, né, quando ela fala um caminho árduo e desafiador. Eu concordo com você, Vitória, tudo que eu li aqui com você, existem muitas mães nessa situação, não pensa que você está sozinha, você não está sozinha nisso, pode ter certeza. O que eu gostaria de fazer a observação é o seguinte, cuidado com esse vou percorrer um caminho árduo para você, né? Eu sei que você está fazendo terapia, eu escuto, eu mesmo como terapeuta aconselho as mães que passam por isso, tanto com os filhos, porque eu tenho um relato aqui no canal que realmente filhos e filhas que passam por essa situação, né? Porque às vezes a gente ensina aos nossos filhos, né? A gente passa para os nossos filhos. Você tem um relacionamento e dentro da sua família vocês vivem em harmonia, dentro da sua família vocês vivem relacionamentos saudáveis, né? Só que de repente o seu filho é uma pessoa boa e a sua filha é uma pessoa boa e aí que é o perigo, aí mora o perigo. Pessoas ruins se aproximam e a gente não foi, nós mães, pais, a gente não chega para os nossos filhos e fica falando o tempo inteiro assim, olha, cuidado, o mundo é cruel. Existem pessoas que no mundo que não são boas.
A gente não fica falando, olha, o príncipe que você tá namorando, às vezes pode virar sapo. Você não vai ficar falando. Eu sempre, na minha vida inteira, eu sempre pensei assim, eu quero o melhor para os meus filhos. A única coisa que eu sempre pensei, tanto para o meu filho como para minha filha, eu gostaria que eles se relacionassem com pessoas de boa índole. É só isso. Então, por isso que eu falo que para Vitória, eu até conversei com ela já, né? Eu não sou terapeuta dela, não sei o que a terapeuta dela ela passa para ela, como pelo jeito ela faz o autoconhecimento, que é importantíssimo. Então, essa é uma primeira observação que eu falo assim: cuidado só, Vitória, para você não focar muito a sua vida e ficar assim na dependência que a sua filha vai enxergar. Que o outro relato que eu li da Sandrinha, a Sandrinha ficou 10 anos casada. Isso não depende, às vezes, de você. Isso você não vai chegar. Você não pode também um dia chegar para sua filha e falar: olha, você está vivendo um relacionamento abusivo. O seu marido, ele é um psicopata. Você tem que esperar um momento certo para que isso aconteça. Outra coisa que eu quero falar é sobre o que ela fala aqui. Eu estou disposta a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la a enxergar a verdade e libertar-se dessa manipulação cruel. Eu concordo, realmente, é uma manipulação cruel. Bom, vamos montar aqui um raciocínio, certo? Quando o seu filho ou a sua filha estão se relacionando com esse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa é manipuladora, ela é aquela tipo do sugador, né, que eu falo, os vampiros emocionais. Praticamente pensa que o seu filho ou a sua filha, eles foram abduzidos por um extraterrestre, por uma nave espacial, veio, abduziu a mente do seu filho. E a mente do seu filho, da sua filha, foi sequestrada. Então, eu entendo a dor dessa mãe, eu realmente, eu fico muito emocionada, porque eu, como mãe, né, de 2 filhos também, adultos já, nessa fase, assim, dessa mãe. Então, eu me ponho no lugar dessa mãe e realmente é um desespero, porque você realmente não sabe o que você pode fazer. Mas, com toda a experiência que eu já adquiri, né, conversando com várias pessoas e vários casos que eu já escutei, a melhor coisa, o pulo do gato, vamos dizer assim, o que a gente pode fazer no momento, o que essa mãe pode fazer? Cuidar de você, da sua mente. Segundo lugar, que eu sempre dou de conselho para as mães, procura um advogado mesmo, porque tá cheio de advogado, exatamente para você se proteger contra essas pessoas manipuladoras. Eles pensam que eles podem fazer pintar e bordar. Ah, eu vou mexer com o emocional. E essa família, hahaha, tá no papo. Ah, nossa, fulaninha... Isso eu tô falando da mente do manipulador, do narcisista, do psicopata. Ah, fulano, nossa, é muito bombão. Nossa, e eles, olha, eles fazem o que eles querem. Mal sabe a pessoa que às vezes nós que somos empata também fingimos estar sendo manipulados. Estamos colhendo dados também. Eu falo isso porque eu desenvolvi a minha teoria contra manipuladores, contra os narcisistas, contra os psicopatas. E eu desenvolvi a minha teoria. E a minha teoria é o seguinte: eles têm medo, sabe do quê? De regras, eles têm medo de serem punidos, porque eles não sabem que existem leis para processá-los. Eles não sabem que existe escutas telefônicas, porque é o conselho que eu dou para as pessoas que se envolvem com psicopatas, porque eles sabem muito bem quando eles estão em perigo. Eles ficam com medo. A gente fala, eles geram medo na pessoa. O que faz o narcisista ou psicopata sentir medo? Você vê o que eu falo da série do Jeff Dahmer? O Jeff Dahmer, ele ficou 10 anos sem fazer nada. Por quê? Porque ele tinha medo que as pessoas pegassem ele. Ele não estava se sentindo seguro para poder cometer os crimes que ele cometia. Por quê? Eu já conversei com a Vitória, né? Ela me autorizou a ler aqui o relato dela. E eu falo para ela, o que você puder fazer, se previna. Vá na cidade onde o seu genro morou, por exemplo. Vai lá e vê, de repente, o passado pregresso dele.
Faz nem que você tenha que pagar um detetive particular para ele puxar a capivara dele, para ver o que ele fez de errado. Tem a cartinha na manga, né? Tem a cartinha na manga. Porque você vai ficar sofrendo a sua vida inteira? Não. Vamos reverter isso. Por que nós sobreviventes ou nós vítimas, nós vamos ter que ficar a vida inteira amargando aquela dor e ficar assim, ai, porque no caso da Vitória, porque a minha filha... Primeiro que a filha, não sei como que ela é, se é uma pessoa astuta, né? Porque as pessoas que são ligeiras, elas começam a perceber coisa errada e hoje em dia existe o Google. E quando você vai procurar no Google o que está acontecendo comigo, será que eu estou sendo mesmo manipulada pelo meu marido? Por que o meu marido está me colocando toda hora contra a minha mãe, contra o meu pai, contra a minha irmã? No caso da Vitória, ela tem 2 filhas, então uma está casada, aí até separar ela da família do marido e tá separando ela até da irmã. E é uma situação muito complicada, porque essa filha dela, pelo que eu pude perceber, ainda não tem um filho, mas se vier um filho, fica 10 vezes pior. Isso fica numa intensidade muito grande, porque no caso a Vitória vai querer ver o neto, apesar que ela tem direitos legais. A avó, o vô tem direitos legais de verem o seu neto, se eles quiserem, eles não podem impedir. É igual, eles podem até falar para um advogado e para esse advogado marcar hora, terem esse direito de verem o neto. O narcisista, o psicopata, ele pensa que ele é esperto, mas tem gente que às vezes é 10 vezes mais esperto e mais inteligente do que eles. Então, você que tá aí vivendo uma situação parecida com a Vitória, procure um advogado especializado. Eu vou ver se eu faço um dia, eu conheço um advogado, e eu vou ver se eu chamo ele para fazer uma live aqui com a gente, né? Pegar uma série de perguntas dos meus interagentes e vou fazer uma live aqui para mostrar para vocês o que vocês podem fazer nessa situação da Vitória, né? Ou de repente você pode aí estar ao contrário, né? De repente você pode ser filha e a sua mãe está se relacionando como o Dirty John, né? Você pode ser filha, a sua mãe de repente vai, arruma um namorado e o namorado também tá se relacionando com uma pessoa manipuladora, a família inteira corre risco. Então, sim, aí você fala, nossa, que exagero, Simone. Não, se você vai conversar com uma pessoa que não conhece desse assunto, não sabe o perigo que está correndo. Uma pessoa que de repente está se relacionando com, no caso da Vitória, ela fala que o genro é considerado aqui que ela fala no começo, olha aqui, ó. Ele revelou ter traços de psicopatia. Quando é psicopatia, é 0% razão. A filha dela aqui pode estar correndo um risco enorme. Então, eu realmente aconselho sim, procure um advogado, procure um detetive particular da onde que é para puxar toda a capivara da pessoa, porque você precisa ficar baseado em leis. E quando a sua filha vier procurar você, Vitória, não fale para ela sair de repente, sai de casa, então. Tem que ter todo um plano traçado. E aí sim, né? Vamos supor que a sua filha fala, mãe, não tá dando mais, tá acontecendo isso. Eu quero sua ajuda, porque sim, um dia vai chegar esse dia que a sua filha vai te pedir ajuda. Com certeza. Porque agora ela tá assim, né, vivendo como eu sempre falo aqui no canal, ela tá vivendo no fantástico mundo da Alice, onde ela ainda acha que o algoz dela é uma pessoa que tem cura. Ela acha que ela vai mudar ele, que ela é responsável. Deve estar sentindo uma culpa enorme nas costas, e quando as coisas não acontecem, ele deve estar pondo culpa nela, né? E aí, com a culpa que eu falo, vem o medo, né? Provavelmente ele já treinou, sabe um animalzinho doméstico que você tem em casa, que você vai domesticando e você vai treinando? Provavelmente ele já treinou ela a ter medo, ele já deve ter doutrinado certinho ela desde o comecinho do relacionamento, no love bombing. Provavelmente ele
já botou medo nela. Mostrou que, de repente, ele põe câmera, vê câmera, ele manda colocar a câmera aqui, controlar aqui, e manda tirar trocentas mil fotos da onde ele tava, ou ela tava, e por aí vai. Então, Vitória, eu tenho pra te falar o seguinte, pelo seu nome mesmo, você já tem uma vitória. Você vai ter uma vitória, com certeza. Reza muito como você tá fazendo, continua rezando bastante todas as noites. Vai, se encontra no lugar seguro. Eu faço essa terapia também com as pessoas que fazem terapia comigo. Vai lá pro seu lugar seguro com a sua filha. Protege ela, né, espiritualmente, né? Se você, né, faz essa meditação, protege ela sempre. Pede proteção para que nada aconteça com ela, desse período que ela estiver casada com esse psicopata. Vai sempre falando comigo. Principalmente o que eu quero muito te falar, Vitória, é que você não está sozinha. Nós estamos com você, nós mães estamos com você. A gente sabe que, por exemplo, eu me coloco no seu lugar e fico pensando, né? Que eu tenho um casal e quando eu tive a minha primeira filha, eu fiquei tão apaixonada que eu falei pro meu marido, aguenta as pontas aí, né? Dá pra eu curtir, né? Dá pra eu ficar em casa cuidando dela. E aí eu fui, né? Daí já tive o meu segundo filho, já fiz algumas coisinhas, eu sempre fazia alguma coisinha pra ganhar um dinheirinho aqui e outro ali. Mas eu só fui ter o meu primeiro negócio quando a minha filha tinha 14 anos. Que eu fui ter um negócio, mas mesmo assim eu passei 3 anos com o negócio. E daí depois eu acabei também desistindo, porque eu gostava tanto de ficar em casa com os meus filhos e tal. Então eu fico imaginando assim, que você tem toda essa dedicação pelos filhos, mas você faz isso por amor. Não é por assim, tipo, agora eu fiz tudo isso para os meus filhos, e então eles não estão dando valor. Não, você fez todo esse período que você fez, que você se dedicou aos seus filhos, você se dedicou porque você ama seus filhos, né? É perfeitamente normal. A pessoa fez uma escolha, né? Ela abdicou, por exemplo, no caso meu, eu abdiquei de repente ter a minha profissão, as minhas coisas, tudo tal, porque eu gostava de estar com os meus filhos. Agora, de repente, acontece uma reviravolta dessa, né, onde a pessoa precisa fazer o autoconhecimento, saber que desde quando eles eram pequenininhos, como você foi como mãe, como você agiu como mãe, porque essas pessoas, o que elas querem é minar sua família, eles pegam macacos voadores, às vezes, da própria família, eles, pra poder, pessoas que não gostam, por exemplo, da Vitória, no caso. E aí eles se unem a essas pessoas pra atingir mais o psicológico da pessoa ainda. E aí, Vitória, se você cair nessa, né, se você ficar, ai meu Deus do céu, eu às vezes eu tô desanimada, eu entendo, porque eles realmente, eles tentam entrar no seu psicológico, mas sempre quando acontecer isso, você pensa assim, não, eu vou falar com o advogado, eu vou puxar a capivara dele, eu vou entrar no Google, colocar o nome dele, ver tudo que ele fez no passado dele, vai se fortalecendo, que nem no filme Dirty John, que a filha pega e vai lá puxar a capivara do Dirty John pra ver, do John, né, do Dirty John, a filha não vai lá e puxa a capivara dele? É isso que a gente tem que fazer. Por que a gente vai ficar sempre lá, ai, nossa, porque é narcisista, porque somos vítimas, porque somos sobreviventes? Eu não tô falando pra gente, isso não é plano de vingança, isso é plano de você estar preparado para, caso aconteça alguma coisa, você ter toda a carta na manga. Você ter, por exemplo, às vezes vítimas vêm falar comigo, eu falo, tenta pôr escuta, né, gravador, câmera, tudo. Se você filma uma agressão da pessoa, né, porque eles têm que saber que eles estão sendo vigiados, e eles têm que saber que eles vão ser punidos. Porque é só assim que você pega, não é assim que você pega um assaltante, não é assim que você inibe, por exemplo, a cidade de Nova York. Como que ela fez para de repente pôr, não tem zero de criminalidade? Como que ela fez para reverter? Você não coloca mais polícia na rua, você não cerca o assaltante, você não vai colocar um policiamento mais ostensivo para poder inibir a presença de criminosos, de assaltantes, enfim. O que eu quero dizer
para você, Vitória, que você não está sozinha, que você vai sim, a sua filha vai, tenho certeza, tenho com muita fé em Deus, que você vai conseguir. Pode ter certeza que dentro dela, ela sabe a mãe que ela tem, a mãe que ela sempre teve, a conexão de vocês duas. Eu tenho certeza absoluta disso. Força para você, você vai conseguir. Cuida de você nesse período, faça as coisas que você gosta. Um dia que você estiver mais tristinha, com saudades dela, escreve sim as cartas. Eu acho extremamente benéfico isso e terapêutico também, eu sou dessa opinião. Que um dia, né, você pode entregar para ela e falar, olha, filha, né, o que eu podia fazer, porque você não pode simplesmente um dia ir lá na casa dela e falar, olha, eu vim te pegar aqui, vim te sequestrar. Você não pode fazer isso. Né? Infelizmente, né, Vitória? Infelizmente, porque a vontade de uma mãe é fazer isso, né? Quando você acha que o seu filho está sofrendo, às vezes pode ser que ela esteja sofrendo na sua visão, ela está sofrendo, mas na visão dela, ela não está sofrendo. Ela está lutando pela felicidade dela, por enquanto ela pensa isso, né? Então, o vídeo de hoje é esse. Para vocês mães que estão escutando um vídeo desse, isso serve para você que às vezes está com uma filha, um filho adolescente, já fique esperto e esperta, né? Vai orientando a pessoa, a sua filha, de repente, que existem essas pessoas, que príncipes sim podem virar sapo, que as princesas não são tão as empoderadas, né? Hoje em dia existe a mulherada empoderada, né? Que vai querer, de repente, fazer o seu filho de gato sapato. Também tem isso, né? As narcisistas, por que não? O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Embora, né, é um assunto bem delicado. Mas é preciso ser abordado. Faz tempo que eu não falo essa frase assim. Precisamos falar sobre isso. Aqui é um canal de autoajuda. Você me ajuda também com seu engajamento e a gente mandar esse vídeo para outras pessoas que estão passando por isso. O vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado. Fique aí, coração. Vai ficar bem longo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E hoje, para cuidar também da parte espiritual da Vitória e também da filha da Vitória, porque às vezes frequentamos cultos religiosos, frequentamos missas, frequentamos eventos nas igrejas e não nos atentamos às verdadeiras leis de Deus, que são os 10 mandamentos. Então hoje eu resolvi fazer a leitura dos 10 mandamentos para que as pessoas possam, de uma maneira assim, tranquila, né, se lembrar de 10, apenas 10 leis que as pessoas não se lembram em segui-las. Então aqui estão os 10 mandamentos com um breve resumo explicativo para cada um deles. Número 1. Amar a Deus acima de tudo. Este mandamento enfatiza a devoção exclusiva a Deus e reconhecer sua supremacia em nossas vidas. Significa colocar Deus como prioridade máxima em nossos corações e adorá-lo sinceramente. Número 2. Não ter outros deuses além de Deus. Esse mandamento proíbe a idolatria, que envolve adorar ou dar importância a qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Olha como esse mandamento é importante até para as pessoas que elas ficam subjugadas a pessoas, a maridos, a relacionamentos, né, a namorados, a namoradas, né? Então, Deus, ele deve ser o único objetivo de nossa adoração e devoção. Número 3. Não tomar o nome de Deus em vão. Esse mandamento nos lembra de não usar o nome de Deus de forma irreverente, falsa ou para fins indevidos. Devemos ter respeito pelo nome de Deus e usá-lo com reverência. Número 4. Lembrar e guardar o dia de sábado. Este mandamento ordena que guardemos um dia de descanso e adoração dedicado a Deus. No cristianismo, isso geralmente é observado no domingo, enquanto que no judaísmo é no sábado. É um tempo para nos conectarmos com Deus e descansar. Número 5. Honrar pai e mãe. Esse mandamento nos chama a respeitar e honrar nossos pais e aqueles que estão em autoridade sobre nós. Isso inclui mostrar gratidão, obediência e cuidado para com eles. Número 6. Não matar. Esse mandamento proíbe o assassinato e a violência contra os outros seres humanos.
respeitar a vida e promover paz são princípios fundamentais presentes nesse mandamento. Número 7. Não cometer adultério. Esse mandamento enfatiza a importância da fidelidade conjugal. Proíbe o envolvimento sexual fora do casamento, promovendo a integridade e o respeito nos relacionamentos. Número 8. Não roubar. Esse mandamento nos chama a não tomar ou prejudicar injustamente a propriedade ou os direitos dos outros. Promove a honestidade, a justiça, o respeito pela propriedade alheia. Esse aqui é um mandamento especial para os políticos, né? Vamos dedicar o número 8 aos políticos. Número 9. Não dar falso testemunho. Esse mandamento nos proíbe de mentir ou fazer falsas acusações contra o próximo. É um chamado à honestidade, à integridade e à busca pela verdade. Número 10. Não cobiçar. Esse mandamento nos lembra de não desejar com inveja ou cobiça as posses ou relacionamento das outras pessoas, né, dos outros. Chama-nos a cultivar a gratidão e o contentamento com o que temos. Eu quis fazer essa leitura dos 10 mandamentos, que é uma das coisas que eu passo para os meus interagentes na minha terapia. Não existe, aliás, uma boa terapia sem esses princípios morais e principalmente esses 10 mandamentos da lei de Deus, né? Que se a pessoa já começa a infringir um desses mandamentos, já começa errado. Então, é uma das coisas que eu queria passar para vocês e cuidar, para vocês poderem cuidar da parte espiritual também. Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.